Olá, pessoal, voltamos. Vamos continuar trabalhando com o conceito de administração pública, né? Nós estamos vendo o conceito de administração pública em sentido subjetivo. Na aula passada você viu aí o fenômeno da desconcentração e descentralização, e aí eu vou só aqui lembrar um pouquinho da aula passada, tá certo? Eduardo, me coloquei simultâneo? Tranquilo? Aqui eu tenho um bonequinho, né? O biscoitinho de xireque aqui para vocês verem. E aí eu vou pedir o Eduardo para mim tirar da tela, para você ver a tela toda. Tirou, Eduardo? O que é que eu tenho aqui para você? Eu tenho a organização administrativa. Aí eu tenho o fenômeno da descentralização. Eu tô com a setinha em cima do nome do fenômeno do nome da descentralização. E quando eu tenho descentralização, na realidade o que eu estou fazendo é criar entidades, né? E aí qual é a característica aqui? A característica é a seguinte: quando eu crio entidade, essa entidade é uma entidade administrativa. Ixi, professora, como ficou feio, ficou horrível. Vamos ajeitar isso aqui. Pronto. Quando eu criei essa cor também, eu não sei porque que esse padrão é esse vermelho. Eu ainda não entendi essa história desse padrão vermelho. Vamos ter fé, né? Então, o que é que acontece com o fenômeno da descentralização? Quando acontece o fenômeno da descentralização dentro da organização administrativa, né? Aqui é porque eu estou criando entidades. E que entidades são essas? As entidades administrativas, lógico, né? Quem são as entidades administrativas? União não, professora, não se desoriente não. Autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresas públicas. Então, toda vida que as entidades políticas, essas aqui, são as entidades políticas, né? Toda vida que as entidades políticas dão vida às entidades administrativas, que são essas aqui, ocorre o fenômeno da descentralização. Aí a característica aqui é que essa entidade ela vai ter personalidade jurídica. Ela vai ser um sujeito capaz de contrair direitos e obrigações. Então, quando eu estou analisando o fenômeno da descentralização, eu estou dando vida a uma nova entidade. E a entidade tem personalidade jurídica, é capaz de contrair direitos e obrigações. Quando eu estou analisando o fenômeno da desconcentração, aí não. Aí o que eu faço é criar órgãos, e órgãos são compartimentos dentro do meu corpo. Aí, o exemplo que eu tenho aqui a união, biscoitinho de xireque, só para você ficar com fome aí. Aí, nessa cabeça aqui, eu vou ter a presidência da República. A presidência da República é quem representa o executivo na função de administrar. E aí a presidência da República vai fazer o quê? A presidência da República vai poder criar compartimento dentro do corpo do bonequinho de xireque, né? Aí ela cria esse braço aqui, aí ela vai chamar esse braço, de Ministério da Educação. Aí ela distribui competência para cá. Ela dá vida a esse outro braço aqui, e ela vai chamar esse outro braço de Ministério da Fazenda. Aí ela distribui competência. Aí ela cria essa perna aqui, aí ela chama de Ministério da Saúde. Aí ela transfere competência para cá. E ela dá vida aqui, ela vai criar essa outra perna e dá o nome de Ministério da Justiça e transfere a competência. Quando ela cria esses membros dentro do corpo dela própria, que no nosso caso aqui é a União, um bonequinho de xireque, né? O que acontece é a criação de órgãos. E órgãos não têm personalidade jurídica. Não são sujeitos capazes de contrair direitos e obrigações. Então, quando eu desconcentro, eu crio órgãos. E quando eu descentralizo, eu crio entidades. Aí, o que foi que eu fiz para você? Eu fiz aqui, um exemplozinho aqui para vocês, tá bom? Esse exemplo aqui é do fenômeno da descentralização, óbvio, e esse exemplo aqui é do fenômeno da desconcentração. Aqui eu tenho a administração pública direta, que é originária da Constituição Federal. E aí eu tenho um ente político aqui, eu botei só um, tá, meu povo? Não botei tudo não, mas vocês têm que entender que aqui é União, Estado, Distrito Federal e município. Nesse caso aqui, esse grupo, mas eu usei só a União. A União pode dar vida a outras entidades.
E quando ela dá vida a essas entidades, eu estou falando das entidades administrativas, autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresa pública. Aí surge para a gente a estrutura da administração pública indireta. A União vai dar vida a uma autarquia chamada INSS. Ela vai dar vida a uma fundação pública chamada FUNAI. Ela vai dar vida a uma sociedade de economia mista chamada Banco do Brasil e ela vai dar vida a uma empresa pública chamada Caixa Econômica Federal. Quando a União dá vida a essas pessoas aqui, essas pessoas que são entidades administrativas adquirem personalidade jurídica, são sujeitos capazes de contrair direitos e obrigações. Aí ocorre o fenômeno da descentralização. Nesse outro exemplo aqui, ó, a União tem aqui na cabeça dela o poder executivo, não, a presidência da República, que aí eu vou falar de poder executivo dentro da União. Ela tem nessa cabeça dela aqui a presidência da República, aí a presidência da República vai criar esse braço aqui, que é o Ministério da Fazenda, né? Aí dentro desse braçozinho aqui, nessa mãozinha bem aqui, eu crio a Receita Federal e no dedinho dessa mão aqui eu crio o setor de protocolo da Receita Federal. Então o que é que acontece? Eu estou distribuindo competência dentro do meu próprio corpo. E aí o que eu estou fazendo é desconcentrando. Então o que é que eu quero que você entenda? Quando você descentraliza, você cria entidades. Aí você dá a essas entidades personalidade jurídica. Ela se torna um sujeito capaz de contrair direitos e obrigações. Quando você descentraliza, desconcentra, vale todo. Eu que estou desorientada agora. Quando você descentraliza, você cria entidades. Aí essas entidades adquirem personalidade jurídica. Quando você desconcentra, você cria compartimento dentro do seu próprio corpo. Aí esses compartimentos não adquirem, obviamente, personalidade jurídica. Tranquilo aqui? Então aqui a gente fecha. Pode me colocar aqui, simultânea, tá? Jamais, hipótese nenhuma, inteira, para ninguém ver essas marcas, essas rugas, porque eu vou dizer uma coisa a vocês, no dia que essa câmera aparecer quebrada, não bote culpa em ninguém, viu, chefe? Fui eu, com certeza absoluta, porque isso é um atentado à imagem da própria pessoa aqui, ó, querendo mostrar as rugas, tudo, não tem condição, oh meu Deus do céu, mas vamos nós. Quando você está estudando a administração pública em sentido subjetivo, você está estudando as entidades políticas, que estão bem aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Ó, tô batendo aqui. As entidades administrativas que estão aqui, ó. E os órgãos. Aí a gente volta aqui, ó. Para que você possa entender, ó. Tá aqui. Em sentido subjetivo, formânico, orgânico, formal, orgânico, eu tô tão desorientada hoje. Em sentido subjetivo, formal, orgânico, eu estudo as entidades, que você já sabe que são políticas ou administrativas, e os órgãos. Aí, daqui para cá eu tenho descentralização, daqui para cá eu tenho desconcentração, tá bom? E aí há quem estude os agentes, né? Que nós também vamos estudar hoje. E quando eu estudo a administração pública em sentido objetivo, material e funcional, eu estudo o fazer, o desenvolvimento da atuação administrativa, a função de administrar. Aí eu estudo a prestação de serviço público, a polícia administrativa decorrente do poder de polícia, óbvio, a atividade de fomento e a intervenção. Então agora nós vamos dar uma passeada superficial nessa administração pública em sentido objetivo, tá bom? Tenha fé? Vamos lá. Pronto. Olha aí. Agora nós vamos para a administração pública em sentido objetivo. O que é que você já sabe aqui? Quando você estuda a administração pública em sentido objetivo, o que você está estudando é a função administrativa. É o fazer, né? O desenvolvimento da atuação administrativa, que é a função de administrar. A gente estuda essa administração pública em sentido objetivo analisando 4 atuações, que a gente chama de atuações primárias, né? Porque não existe só essa, existem as atuações secundárias. Então, a atuação primária aqui, só para você recapitular comigo: prestação de serviço público, polícia administrativa, atividade de fomento e intervenção, que pode ser na propriedade ou pode ser no domínio econômico. Então, toda vida que a administração está desenvolvendo essas atuações, o que você está estudando é a administração pública em sentido objetivo. Aí vamos nós. O que é a prestação de serviço público? Que é a primeira lá, a primeira análise de administração pública em sentido objetivo. Aí aqui no tablet, eu vou passar, né?
nós temos o conceito. É toda atividade concreta e imediata que a administração exerce por si ou por meio de terceiros, com a finalidade de satisfazer as mais variadas necessidades coletivas, sob regime exclusivo ou preponderantemente de direito público. Professor, o que é isso? Que eu me desorientei. Vamos por partes. Canetinha. É toda atividade concreta e imediata que a administração exerce por si ou por terceiros. Olha aí. Significa dizer o quê? Significa dizer que não é só a administração que desenvolve essa prestação de serviço, né? Com a finalidade de satisfazer as mais variadas necessidades coletivas. Tia Lide, pelo amor de Deus, eu me desorientei bem aqui, ó. Que essas necessidades coletivas? Meu povo, as mais variadas. Vamos aqui. Vamos falar de quê? Vamos falar de transporte. Pra você entender. Só algumas. Saneamento. Tá até etc. Porque a gente se estica demais. Só pra você ter noção. Segurança pública, né? Embora aqui haja uma discussão, mas vamos falar disso mais na frente. Então, quando eu penso em transporte, quando eu penso em saneamento, quando eu penso em segurança, alguns colocam saúde, educação, eu estou falando de serviço público, que é decorrente da função de administrar. O que é que acontece aqui? Esse serviço público, ou ele é feito pela administração, ou a administração pode deixar o terceiro fazer. E aí nós vamos já estudar essa linha de raciocínio. Nesse momento eu quero que você entenda o seguinte: toda vida que eu estou diante da prestação de serviço público, eu estou diante da atividade administrativa, onde o que se desenvolve aqui é uma atividade concreta e imediata para atender às necessidades coletivas. Aí você tem que deixar isso bem claro na sua cabeça, tá certo? Aí nós vamos, ó, vou passar isso aqui, tá bom? Que aí a gente volta já. Nós vamos para a segunda atividade de administração pública em sentido objetivo, que é a polícia administrativa. Olha que bonequinho bonito, né? Então, qual é o conceito de polícia administrativa aqui? Corresponde à atividade pela qual a administração impõe limitações e condicionamentos ao gozo de bem. Eu acho que é só condicionamento, não tem CS não, né? Ao gozo de bens e ao exercício de atividades e direitos individuais em prol do interesse público. Então, toda vida que a administração ela está desenvolvendo polícia administrativa, é porque ela está desenvolvendo o que nós chamamos de poder de polícia. Poder de polícia é uma atuação e uma prerrogativa, obviamente, da administração, onde, para atender um interesse público, em prol do interesse público, a administração, ela mitiga, ela limita, ela condiciona o exercício das liberdades e dos direitos do cidadão. Lógico que em prol do interesse público. Então, você está vendo aqui, ó, guardinha de trânsito. Então, quando você pensa que na administração gerenciando esse trânsito nas ruas, você tem que entender que isso é decorrente do poder de polícia. Quando você vê uma pessoa indo lá no órgão da administração para tirar a carteira de motorista, isso é decorrente do poder de polícia. Quando você vê os auditores da Receita Federal apreendendo bens lá no aeroporto, isso é decorrente do poder de polícia. Então, o poder de polícia, ele é a prerrogativa que a administração tem para atuar onde ela vai impor, condicionar bens, o uso de bens, de direitos e de atividades em prol do interesse maior, que é o interesse público. Então, a incidência aqui é sobre o exercício das liberdades e dos direitos do cidadão, tá certo? Nós vamos estudar muito isso, vamos. Nós vamos estudar muito quando a gente vai estudando poderes administrativos, que a gente vai estudar o poder de polícia, tá certo? Nesse primeiro momento, qual é a ideia que eu quero que você tenha? A ideia que eu quero que você tenha é a seguinte: nós vivemos em sociedade. E, obviamente, que nós precisamos de regras nessa sociedade para que ela não vire o caos. Quem dita essa regra e quem vai impor a limitação decorrente dessa regra ou condicionar o exercício do cidadão em prol dessa regra é o poder público. Mais precisamente, a administração pública desenvolvendo a sua função de administrar. Então, aqui você tem que ter uma máxima. O seu direito termina onde o do outro começa. E isso é muito usado quando você pensa, obviamente, no nosso caso, em poder de polícia. Você tem que entender que você não pode dirigir do jeito que você quer. Existem regras de trânsito. E aí, obviamente, essas regras de trânsito vão aparecer na sua vida. E vai ter alguém fiscalizando para ver se você não
pisa na bola nessas regras de trânsito. Então, quando a administração está fiscalizando, essa fiscalização é decorrente do poder de polícia. Aí ela está desenvolvendo a atuação de polícia administrativa. Tá certo? Tranquilo aí, tá tudo dominado. Mas na frente nós vamos fazer a diferença entre a polícia administrativa e a polícia judiciária. Vamos ver quem é que tem a titularidade desse poder de polícia. Não se desoriente não, tenha fé que vai dar tudo certo na nossa vida, tá bom? Aí, ó, nós vamos para a terceira atividade aqui, a terceira análise da administração pública em sentido objetivo, que é a atividade de fomento. O que é a atividade de fomento? Consiste na atividade de incentivo à iniciativa privada de interesse público. Aí já não tá mais pegando, não sei não o que é que eu faço com isso. Tem que ter muita fé, né? Olha, pegou. Será que sou eu o problema, hein, Eduardo? Tô achando que é. Meu chefe disse que existe um problema muito grande, meu povo, entre esse tablet e essa cadeira. E esse problema chama-se Tia Lid. Mas eu mesmo não dou nem confiança pra ele, né? Então, ó, consiste na atividade de incentivo à iniciativa privada de interesse público, mediante benefícios e privilégios fiscais, auxílios financeiros ou subvenções, financiamentos a juros facilitados, recursos orçamentários, entre outros instrumentos de estímulo. Então, o que é que você precisa entender aqui? A administração, ela pode desenvolver a atividade de fomento. E quando ela desenvolve essa atividade de fomento, é porque ela está desenvolvendo uma atividade de incentivo ao setor privado, que desenvolve, obviamente, serviço de interesse público. Nesse primeiro momento, eu vou lhe dar um exemplo bem claro para você entender, porque todo mundo conhece esse exemplo. Existe uma pessoa jurídica de direito privado que foi criada lá no setor privado, que desenvolve uma atividade na área de saúde, que nós chamamos de Rede Sara Kubitschek. Aí a Rede Sara vem e pede apoio ao poder público. Quando o poder público apoia o Sara e ele começa a desenvolver atividade para ajudar o Sara, o que ele está fazendo ali é desenvolvendo uma atividade na função de administrar, que nós chamamos de atividade de fomento. Tá certo? Tranquilo? Deu para você visualizar? Você conseguiu essa memória fotográfica? Então tá tudo dominado. Você pensa isso aqui sendo o Sara, isso aqui sendo o poder público, mandando aqui recursos orçamentários para o Sara Kubitschek, tá bom? Aí finalmente a gente chega no último ponto aqui de administração pública em sentido objetivo, que é a intervenção. Quando a gente fala de intervenção aqui, ó, a gente tem que entender que existem dois tipos de intervenção. E esses dois tipos de intervenção, obviamente, são decorrentes da função de administrar. A intervenção na propriedade, aí o que é e qual é o conceito que a gente tem aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para você. Consiste em atividade de intervenção na propriedade privada, mediante atos concretos incidentes sobre destinatários específicos. Por exemplo, desapropriação, servidão, ocupação temporária, tombamento. Tia Lid, tudo muito lindo, mas eu não sei nem o que é isso. Vou lhe dar um exemplo claro. Você acabou de comprar uma casa, morto de satisfeito. Tá lá assistindo Amor Eterno Amor, novela nova, jantando para poder vir assistir Tia Lid. Aí chega uma cartinha. Essa cartinha diz o seguinte: fizemos um estudo e descobrimos que no seu bairro não tem creche para as crianças. Aprofundando esse estudo, descobrimos que o melhor lugar para botar essa creche é na sua casa. Por esse motivo, nós vamos desapropriar o seu imóvel. Quando o poder público chega a esta conclusão e que ele resolve desapropriar o seu imóvel, o que ele está fazendo ali é uma intervenção na propriedade. E isso é o Instituto da Desapropriação, tá certo? A desapropriação, em decorrência da Constituição Federal, vai acontecer de que forma? Para atender o interesse público, por necessidade pública, por utilidade pública, para atender o interesse social. Ou para cumprir a função social da propriedade. Que aí você vai lá para o finalzinho da Constituição, lá pelo artigo 197, 196, por aí. O artigo 5º diz que a desapropriação pode ser ou por necessidade pública, ou por utilidade pública, ou por interesse social. E lá do 197 em diante, 196, mais ou menos por ali, a gente tem a desapropriação para atender a função social da propriedade. Então, quando o poder público faz essa desapropriação, isso é intervenção na propriedade. Quando o poder público resolve colocar aquelas placas com o nome de rua lá no muro da sua casa, isso é intervenção na propriedade.
Quando o poder público resolve ocupar um terreno que você tem perto da sua casa, para botar máquinas do poder público porque estão alargando a avenida, isso é intervenção na propriedade. Então, o poder público pode fazer intervenção na propriedade e quando ele fizer essa intervenção na propriedade, tia Lídia, eu pensei que era só desapropriação. Não. A intervenção na propriedade não é só desapropriação, não. Tá certo? Então, quando ele fizer essa intervenção na propriedade, aí essa atuação dele é decorrente da função de administrar, é óbvio. E quando você estuda essa intervenção na propriedade, o que você está estudando é a administração pública em sentido objetivo. Tá tudo dominado aí? Tudo tranquilo, né? Não estou lhe desorientando, não. E aí, a gente vai para uma segunda forma de intervenção, que é a intervenção no domínio econômico. A intervenção no domínio econômico, ela já vem com outra linha de raciocínio. Aí, nós vamos ler aqui o conceito. Ele diz assim, consiste na regulamentação e fiscalização da atividade econômica de natureza privada e na atuação direta do Estado no domínio econômico, dentro dos permissivos constitucionais. Ficou muito reto isso aqui, viu? Dentro dos permissivos constitucionais. Meu Pai eterno, tem que ter muita fé comigo. Permissivos constitucionais. Por meio de empresas públicas, sociedade de economia mista e suas subsidiárias. Deixa eu lhe mostrar aqui uma coisa, embora isso seja um tema muito, muito polêmico. O que é que acontece? O poder público ele pode fazer intervenção na propriedade quando ele incide, obviamente, tem atuação concreta incidente sobre determinados bens. Né? Aí eu tenho desapropriação, eu tenho servidão, eu tenho ocupação temporária, eu tenho tombamento. E ele faz intervenção no domínio econômico quando ele vai regulamentar ou quando ele vai fiscalizar a atividade econômica. Nesse ponto aqui, a doutrina se divide. E eu vou colocar para você o que anda caindo em prova. Exemplo de intervenção no domínio econômico. Quando a inflação regula preço. Quando a inflação regula abastecimento. Então, quando eu tenho essa regulação de preço, essa regulamentação, e essa regulamentação financeira, por exemplo, eu tenho intervenção no domínio econômico. Professora, me deu um exemplo mais concreto, o Banco Central. Quando o Banco Central faz aquelas intervenções que eles fazem diariamente, ou semanalmente, ou mensalmente, isso é intervenção no domínio econômico. As agências reguladoras também acabam fazendo intervenção no domínio econômico. Mas o ponto mais polêmico que nós temos aqui é porque é o seguinte. Deixa eu lhe mostrar aqui. O Brasil, ele trabalha com 3 setores. Há quem entenda que já são 4, né? Primeiro setor, segundo setor e terceiro setor. Tá cortando aí, Eduardo? Ainda não? Então, eu tenho o primeiro setor, eu tenho o segundo setor e eu tenho o terceiro setor. E há quem entenda que existe um quarto setor, que é o setor informal. Mas, por enquanto, trabalho só com os 3, tá bom? O primeiro setor é o Estado. Aí, obviamente, que eu estou falando do Estado no sentido geral. Administração pública direta, administração pública indireta. Administração pública desenvolvendo todas as suas funções. Administrar, fiscalizar, legislar e julgar, né? O segundo setor é o mercado. Qual é a característica desse segundo setor? É um setor que é composto de pessoas de direito privado que desenvolvem atividade com fins lucrativos. Ou seja, esse segundo setor, ele só visa uma coisa: lucro. E o terceiro setor é composto por pessoas jurídicas de direito privado. Pode me tirar da tela, viu? Que desenvolve atividades sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos. O que é que acontece? Esse primeiro setor incide aqui, óbvio, e incide aqui. Normalmente ele incide aqui desenvolvendo atividade de fomento, normalmente, mas não há impedimento, não. Tá certo? Agora, como é que ele incide aqui? Ele incide aqui quando ele faz regulamentação e fiscalização dessa atividade. E existe um ponto mais específico, eu não estou na tela, né, Eduardo? Tá certo. Existe um ponto mais específico. O Estado pode criar suas empresas e pode jogar essas suas empresas aqui dentro para tentar fazer balanceamento de mercado e evitar a formação de cartel. Então, ele pode criar uma sociedade de economia mista, ele pode criar uma empresa pública
e jogar aqui dentro, para evitar a formação de cartel. Quando ele faz isso, essas sociedades de economia mista e essas empresas públicas vão desenvolver atividade de natureza econômica autorizada pelo artigo 173 da Constituição Federal, que é atividade em sentido restrito, né? Nesse caso aqui. Então, o que é que acontece? Posso eu, governo, criar empresas estatais, sociedades de economia mista e empresa pública, obviamente subsidiárias para dar suporte a essas empresas, e colocá-las lá no segundo setor para fazer balanceamento de mercado. A professora me deu exemplo, o exemplo que eu sempre dou em sala, embora seja polêmico. Eu tenho aqui no segundo setor Itaú, Bradesco, HSBC. Isso aqui é segundo setor, né? Visa o quê, professor? Ou pergunta. Mas vamos lá, eu respondo. Lucro? Não, professor, Itaú não visa lucro não, tenha fé? Nenhum Bradesco. Não é não, Eduardo? O que é que acontece aqui? O governo vai jogar empresas que ele institui aqui dentro para tentar balancear esse mercado e evitar a formação de cartel. Vou lhe dar um exemplo aqui. Banco do Brasil, como sociedade de economia mista. E vou lhe dar um outro exemplo, que embora polêmico, você bota aí, que é Caixa Econômica Federal. Quando ele institui, ele dá vida ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal e joga esses dois bancos lá para dentro do segundo setor, o que ele está fazendo é intervenção no domínio econômico, tá certo? Então, cuidado aqui, porque você precisa entender que eu posso ter intervenção no domínio econômico de duas formas, né? Quais são as formas que eu posso ter intervenção no domínio econômico? Eu posso ter intervenção no domínio econômico quando eu, governo, estou regulamentando e fiscalizando a atividade econômica, que é o que a doutrina majoritária aceita, e eu posso ter intervenção no domínio econômico quando eu dou vida às minhas empresas e autorizados pelo artigo 173, vou tentar balancear o mercado e evitar a formação de cartel, embora nem todo mundo aceite isso, né? Por exemplo, Maria Silvia Zanella de Pietro. Mas para efeito de concurso, nós estamos usando essa linha de raciocínio. Então, a partir daqui, você entendeu o que seria a administração pública em sentido objetivo e sentido subjetivo. Aí, ó, você analisou comigo aqui o quê? Você analisou comigo aqui superficialmente, porque aí a partir de agora a nossa obrigação é aprofundar nesse sentido. Administração pública em sentido subjetivo, formal, orgânico. Aí você viu comigo as entidades, e as entidades podem ser políticas, que também pode ser chamada de federativas ou estatais. Aí eu estou falando aqui de União, Estado, Distrito Federal e municípios, né? Valha meu Pai eterno, eu apertei em alguma coisa aqui que eu não podia. Pronto. Tenha fé, não volte pra cá não, deixe de ser desunido. União, Estado, Distrito Federal e municípios. E estudamos órgãos. Não foi isso? Que são compartimentos dentro do corpo dessas entidades. E também estudamos as entidades administrativas. Nas entidades administrativas, você estudou o quê? Autarquias, viu o aparecimento, o surgimento das autarquias, das fundações, das sociedades de economia mista e das empresas públicas. E aí você estudou comigo a administração pública em sentido objetivo, material ou funcional. Algo que você estudou que foi a função de administrar. Aí você viu aqui o que seria prestação de serviço público, o que seria polícia administrativa, o que seria atividade de fomento e o que seria intervenção, que aqui pode ser na propriedade ou no domínio econômico. Então, você já sabe o que é administração pública em sentido subjetivo, que é a estrutura da administração, e você já sabe o que é administração pública em sentido objetivo, que aqui é o fazer, o desenvolvimento da atuação. O que é que nós vamos estudar agora? Só para você entender aqui que eu vou voltar. Pelo amor de Deus. Pronto. Preste atenção. Me bote aí, Eduardo, num simultâneo aí. Você já entendeu superficialmente que isso aqui é administração pública. Isso aqui, ó, todinho é administração pública em sentido subjetivo.
e que isso aqui é administração pública em sentido o quê? Objetivo. Agora, nesse momento, nós vamos estudar essa criatura aqui, que é exatamente a criatura que você quer ser na vida, o agente público. Então, a gente analisou superficialmente, porque aí, a partir de agora, depois que a gente estudar agente público, a gente vai se aprofundar nos órgãos, a gente vai se aprofundar aqui nas entidades, e depois a gente vai estudar, obviamente, isso aqui, né? Mas aí eu preciso, para fechar essa linha de raciocínio aqui, que você entenda quem é esse agente público aqui, para montar, para você ter essa memória fotográfica. Porque quando eu disser assim, ó, nós vamos começar a estudar e nós vamos ter noções preliminares da administração pública, aí você já vai dizer assim, tia Liz vai falar da administração pública em sentido subjetivo, vai montar essa estrutura aqui todinha, ó, essa estrutura aqui todinha aqui para eu entender. As entidades políticas, as entidades administrativas, os órgãos, vai falar de administração pública em sentido objetivo, e vai dizer quem é o agente público, que na realidade eu tô querendo saber o que é que eu vou ser aqui dentro, né? Então, a partir de agora, nós vamos estudar quem é esse agente público. Só que aí eu vou parar um pouquinho, você vai beber uma água, né? Vai procurar um biscoitinho de xireca aí, e depois você volta pra gente estudar quem é agente público, tá bom? Um grande abraço pra você, tenha fé em Deus e boa sorte na sua caminhada.